Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários desta casa, imprensa, demais pessoas que nos honram com suas presenças. Em especial, nós queremos cumprimentar o professor Orlando, que acho que acabou sendo plenário, representando a Secretaria Municipal de Educação, a professora Vitória, que a conhecemos há alguns anos, que é a diretora do Educandário da Escola de Ensino Fundamental do Poço Fundo, professora Mirela, que é coordenadora, bem como o professor Maurício, que acompanha os alunos da Escola do Poço Fundo. Cumprimentamos a Thalia Antunes, que foi a encarregada de apresentar o projeto da comunidade, né, representando os demais alunos, e pelo trabalho realizado, pela iniciativa da unidade escolar, nós queremos parabenizá-los. Porque a sociedade será transformada mediante ações desse tipo, através do único caminho que é a educação. E se nós formos persistentes, fazendo a nossa parte, com certeza, se todos seguem o mesmo exemplo, teremos uma sociedade mais organizada, mais justa e mais humana. E o único caminho é através, se consegue essa transformação dessa sociedade, através da educação. Parabéns os idealizadores, os motivadores, os incentivadores desta campanha. Queremos também registrar aqui o supervisor de gabinete, o professor Rogério, que se faz presente, né? Ex-vereador, né? Que provavelmente retornará a esta casa, porque a gente já sabe que já está se ensaiando, está se movimentando, né? E está se articulando. Isso é muito bom. É um líder comunitário e, com certeza, faz bem a este parlamento. Que os vereadores nada mais são que os representantes da comunidade e do povo. São os legítimos representantes. Como a sociedade como um todo. Como o cidadão como um todo. Todos não podem estar aqui. Então elegem os seus representantes para decidir, para falar pelo eleitor. Então os vereadores que aqui estão, eles procuram representar com dignidade e decidir também com dignidade pela população brusquense. Eles são os legítimos representantes do povo. Nós ocupamos a tribuna hoje, senhor presidente, para tecer alguns comentários sobre dois ângulos, que não foi ainda registrado para que a comunidade tomasse conhecimento da última viagem de Sua Excelência, o prefeito municipal a Brasília, atrás de alguns recursos para o município. Porque o momento é de recessão, isso é cantado em prosa e verso, todos os municípios estão passando por alguma dificuldade, e bastante, desde Brasília, país como um todo, e Brusque também não foge à regra. Então, tem feito alguns contatos, né, sobre algumas, lá no Ministério das Cidades, conseguindo liberação de recursos para esgoto em torno de 1.281.000. No Ministério da Integração, também para o negócio de moradias, lá no loteamento Cirurgia Vaerte, em torno de R$622 mil. Bem como também o que nós, do Ministério de Turismo, liberações da Vila Germânica em torno de R$1.267.500, e projeto da construção do complexo de nutrição e manutenção da fauna do Parque Zoobotânico, R$524 mil. Mas o que mais nos traz, assim,
a alegria é sobre a liberação de recursos para a construção da praça pública no bairro Azambuja, além da Vila Germânica, que 536 mil reais, a praça lá na Vila Germânica, através de uma emenda do parlamentar Peninha, por questão de justiça a gente tem que citar, porque a gente tem que ser bastante coerente, num montante de 487 mil, e a Praça de Azambuja, 243 mil. Muito reivindicada por aquela comunidade. Outro dia eu estava transitando na Rua Azambuja, a professora aposentada, Maria Salete da Silva, me abordou. E a nossa praça? Os terrenos eram do Cardeal, da professora também, Irene Cardeal, que fizeram uma transação com o município de Brusque, e com certeza agora, isso foram propostas apresentadas ao Ministério do Turismo, solicitando a liberação de R$ 243.750, é o que consta do projeto. Esperamos que Brusque seja contemplada para fazer com que Azambuja tenha sua praça de lazer, porque também é merecido. E no Ministério da Saúde também teve, que quando se vai a Brasília é uma peregrinação, porque por incrível que pareça, a arrecadação, o trabalhador trabalha aqui, recolhe e depois tem que cumprir isso na mão, pedir o retorno, que devia, a maior parte da arrecadação devia ficar nos municípios, porque o município é que trabalha, o município é que recolhe. Então, a aquisição de equipamentos, também em torno de 285 mil reais. Né? Isso é muito bom. Brusque necessita de algum impulso para realizar algumas obras de real importância para os munícipes. O que nos preocupa como o segundo ponto, senhor presidente, é evidente, nem vamos falar mais em escândalo, em roubalheira, que é tanta nesse país, quando se liga à televisão, a gente fica com vergonha às vezes de ser brasileiro. Que não era esse o país que a gente queria. Não é esse o país que o povo brasileiro quer. Nunca se passou. Agora você vê hoje, a lei do orçamento indo para o Senado, pela primeira vez na história, orçamento com déficit de 30 e poucos bilhões. Vejam só. Normalmente são projeções de arrecadação, que obtém lucros, jornais hoje publicando que pela primeira vez na história deste país, a lei do orçamento da União deu entrada ontem, entregue ao seu Renan Calheiros, 35 milhões de déficit. O que se espera? Então, realmente, a presidente da República, ela tem se manifestado e tem dito que 2016 vai ser um ano difícil também. Mas o que se observa é que se ameaça cortar ministérios e não acontece. Agora, se procura, sim, aumentar a carga tributária, isso que é lamentável. Eu acho que o governo tinha que cortar na própria carne para dar exemplo, para poder fazer com que a população brasileira sentisse as boas intenções, mas até agora ficou na ameaça de cortar ministérios. Mas ameaçou também a CPMF, que como encontrou resistências já antecipadamente, já não constou do orçamento, que ia dar uma recuperada no déficit público em 78 bilhões, quase 80 bilhões. Então está se buscando tudo quanto é alternativa para arrecadar. Isso é má gestão. E essa má gestão não vem de agora. Já vem se alastrando por alguns anos.
vem tapando o sol com a peneira. Mas agora chegou num ponto crítico que não dá mais. Então tem que ser feita alguma coisa. E algumas medidas drásticas, são medidas antipáticas, que realmente levam o povo brasileiro a um sacrifício. Você vê, eu tenho assistido na semana passada, com muita tristeza, jornal da Globo anunciar o desemprego no país, 8.400.000 trabalhadores desempregados. Só a Mercedes-Benz demitiu semana passada 1.500. 8.400.000 pessoas desempregadas. Um pai de família vê que desespero que fica. E Brusque também não está fugindo à regra. Brusque fecha 385 postos de trabalho. Jornal de 27 de agosto. Município. Isso na economia formal. Imagina na informal. São 385 pais de família que como é que vai fazer? Muitos desses tendo que pagar aluguel. Como é que vai se virar? Então você vê que situação complicada e caótica que vive o país. E esses reflexos já chegaram aqui em Brusque. Concedo à parte ao nobre vereador Vamir. Não, vereador, só sobre o seu primeiro aspecto, até eu queria ter vindo aqui, mas o senhor logo puxou o outro assunto. Esses projetos que estão vindo de Brasília são tudo projetos antigos, vereador, da praça, todos projetos que já estavam lá, de verbas que já vinham para Brusque. Então, não tem problema. Não tem problema. Que continuem, que venha, que continuem, que se continue se fazendo as obras, né, que até agora também não apareceram muito, mas são projetos que já estavam lá, vereador, já estavam encaminhados, né? Então, eu acho que isso também precisa ser dito, né, para que fique claro, sem problema nenhum, que se continue fazendo. Agora, que se reconheça que esse caminho das pedras difícil, né, também já foi caminhado. Obrigado, vereador. Eu agradeço a parte, e mais uma vez o reconhecimento que o prefeito está trabalhando. Alguns desses projetos existiam, mas estavam lá parados. E alguns são novos, elaborados por essa administração. A verdade toda é que está se fazendo, se procurando fazer o que é de melhor, o que Brusque precisa trilhar para oferecer melhores condições para a sua população. Concedo a parte do vereador Ivan Martins. Obrigado, vereador Zancanaro. Dizer que realmente alguns desses projetos já estavam em Brasília. Mas o que nós vimos é que faltou a competência do ex-prefeito para buscar esses recursos para fazer os investimentos que precisam. Na verdade, ele concentrou a sua força na busca de recursos dos 75 milhões para o PAC, que até hoje não foi concluída, essa obra que ele iniciou já no primeiro ano de governo dele. Essa que é a verdade. Isso nós temos que reconhecer. Por outro lado, vereador, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, dizer que essas informações que o senhor traz, né, à baila nesta noite, realmente são informações verídicas, né, e o povo brasileiro está cruelmente, né, está sendo cruelmente penalizado pelo governo federal através dessa carga tributária, né, impiedosa que está imputando a todo o povo brasileiro. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Venha contribuir. Para finalizar, nós queremos dizer o seguinte: a conclusão que se chegou é que a má gestão vem de mais tempo. Agora que se chegou num ponto que tem que se cortar na própria carne e tem que se tirar do lombo do povo brasileiro, infelizmente. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores.